Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Vamos então dar início a essa primeira lição do ano de 2023. Nesse primeiro trimestre, estaremos estudando sobre o Evangelho de Marcos, que vai apresentar Jesus como servo e sua missão no serviço da obra de Deus. O comentarista desta nova revista é o pastor Abinair Vargas Vieira. Ele é o pastor presidente da Assembleia de Deus Madureira, na cidade de Fama, estado de Goiás. E no seu cartão de visitas, ele faz um breve panorama sobre esse evangelho. Segundo ele, Marcos é considerado o primeiro e mais curto evangelho a ser escrito, e o fato dele ser o mais curto em nada diminui o seu valor teológico e espiritual, diga-se de passagem, né? Já que toda a escritura é divinamente inspirada. O pastor Abinair também chama a atenção da necessidade da igreja conhecer mais sobre o evangelho de Marcos. E aqui Deus já começa a falar comigo, porque eu particularmente dos 4 evangelhos me identifico mais com o de Mateus, né? Se houver a necessidade de mencionar alguma referência bíblica e essa referência estiver nos 4 evangelhos, eu costumo indicar as referências de Mateus, né? Não sei porquê, mas eu tenho essa prioridade, assim como para a tradução da Bíblia na versão Almeida, revista e corrigida, né? Mas enfim, daí a importância de aprofundar mais nesse trimestre no Evangelho de Marcos e suas particularidades. Então, que o Espírito Santo venha nos capacitar e nos conduzir nesse estudo. Essa primeira lição vai nos dar uma visão panorâmica sobre o autor Marcos e a sua perspectiva sobre o Evangelho de Jesus, sobre as boas novas de salvação. E o texto de referência para hoje é o capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, versículos do 9 ao 12. Trata-se de um texto bem conhecido, fala daquele livramento que o anjo do Senhor deu a Pedro quando ele estava na prisão, a mando do rei Herodes. E depois que os portões da prisão se abriram automaticamente, inaugurando assim o primeiro portão automático da história, depois que o portão se abriu, Pedro correu para o círculo de oração na casa da irmã Maria, a mãe de João Marcos, e é justamente esse Marcos que lá na frente iria escrever esse evangelho que começamos a estudar hoje. Marcos então seria o sobrenome dele, né? João é um nome hebraico e Marcos um nome romano. Então, de início, você já percebe que João Marcos convivia num lar cristão antes de se converter, e isso é muito importante, irmãos. Vamos ver hoje também que Marcos passou por um momento de fracasso no seu ministério, mas ele não desanimou. Ele sabia que não era o fim e que Deus iria restaurar ou mostrar para ele qual era realmente o seu chamado, que era escrever o Evangelho. Então, como diz aí na Verdade Aplicada, mesmo vivenciando dificuldades e instabilidades, o discípulo de Cristo deve perseverar e aproveitar as oportunidades que surgem para dar a volta por cima, né? Para crescer e amadurecer na fé, na vida espiritual e no ministério também. O tópico 1 começa fazendo uma pergunta retórica, já que ele fornece a resposta, né? Quem foi Marcos? Ele mesmo responde que Marcos era alguém que, assim como Lucas, não fez parte do treinamento apostólico de Jesus para pregar o evangelho, como Mateus e João. Então, dos 4 evangelhos, 2 são de autoria de apóstolos, João e Mateus, e 2 não, né? Lucas e Marcos. Mas embora Marcos não fosse um dos apóstolos de Jesus, mas o mesmo Senhor que capacitou João e Mateus, capacitou Marcos e Lucas também, porque Jesus foi para o Pai, mas sempre esteve entre seus discípulos. Isso fala da onipresença do Senhor, né? Conforme já adiantamos também, Marcos era filho de Maria, nada a ver com a Maria, mãe de Jesus, porque Marcos não é citado como irmão do Senhor. E Marcos também é mencionado por Paulo na carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 10, como um sobrinho de Barnabé. Em algumas versões, ele é citado como primo de Barnabé. Marcos também aparece naquela primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, quando ele abandonou o barco, causando um desentendimento entre Paulo e Barnabé. Enfim, essas são as citações bíblicas sobre a biografia de Marcos. Sempre ele aparece como coadjuvante de um cenário, como pano de fundo, né? E isso é um incentivo para aqueles que pensam não ser assistido pelo Senhor.
que Deus atenta mais para os protagonistas. Não, né? Deus não vê como vê o homem. Irmãos, o critério que Deus usa para um chamado ministerial não diz respeito a méritos próprios ou destaque, né? Deus chama quem Ele quer, capacita, usa e ponto. Claro que conviver num lar cristão como Marcos é muito importante, né? Vimos isso acontecer na vida de Moisés. O ambiente em que Moisés vivia desde o nascimento não influenciou ele para as práticas egípcias e devido aos ensinamentos da sua mãe Joquebede. Mas isso faz parte da graça de Deus e não é necessariamente um requisito para o ministério. Você vê vários casos de pessoas que não faziam parte do povo de Deus sendo agraciadas pelo Senhor também. Ruth, a Moabita, foi um grande exemplo disso. Mas enfim, foi da casa de Marcos que vieram as orações em favor da libertação de Pedro. A casa de Marcos, então, era um lar a serviço do reino de Deus. A Bíblia não menciona o paradeiro do pai de Marcos, mas a sua mãe, a irmã Maria, tinha a coragem como uma qualidade, né? O momento era diverso, o contexto era uma perseguição à igreja, ela corria o risco de sofrer represálias do rei Herodes, mas mesmo assim Maria acolhia os cristãos, cedia o seu lar como um ponto de oração e Deus honrou, assim como honrou Raabe pela coragem em esconder os espias de Deus quando eles eram perseguidos. Irmãos, isso é promessa de Deus, né? Jesus disse que aqueles que derem um copo de água fria para um de seus discípulos, de maneira nenhuma perderá seu galardão. E essa atitude da mãe de Marcos foi um exemplo para todos nós, né? Não só para os de fora, mas para o próprio filho também. Quando o Provérbios diz: ensina o menino no caminho que ele deve andar, e quando ele crescer não se desviará, significa ensinar na teoria, mas principalmente na prática. Tem muitos pais que levam seus filhos para a igreja, deixam eles lá, os cuidados dos obreiros ou das tias das crianças e volta para casa. Pensa que não, mas o filho observa isso. Como que eu vou repreender meu filho se ele não quiser ir para a igreja, se nem eu vou? Né? Então é nesse sentido também que em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7, diz que devemos ensinar os nossos filhos em todo o tempo, sentando, deitando, levantando. E Marcos, anos mais tarde, ajudou Paulo no seu ministério, né? O próprio apóstolo disse que Marcos era muito útil, né? Tudo isso devido à audácia e intrepidez de Maria, que proporcionou meios para que ele se tornasse um dos condutores da igreja e autor do evangelho que leva o seu nome. O tópico 2 destaca algumas particularidades do evangelho de Marcos. Ele é o que tem menos conteúdo dentre os 4 evangelhos. Ele inicia falando de Jesus já na fase adulta, né? Também, segundo a tradição, o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito, abrindo o caminho para os demais. E Marcos também deixa claro que o seu propósito é mostrar que a liderança de Jesus é demonstrada na prática, servindo a humanidade através das curas, milagres, libertações. Marcos não dá muito ênfase aos discursos ou ensinamentos teóricos de Jesus, mas aos práticos, né? Já que seu público-alvo, os romanos, atentavam muito para a questão dos milagres, enquanto que no caso dos judeus, por exemplo, que prezavam muito a origem das pessoas, Mateus já registra o nascimento de Jesus e a sua genealogia, começando por Abraão, passando por Davi, enfim. Irmãos, Deus não quer que ninguém se perca, né? E como o único caminho para a salvação é Jesus, ele anuncia essa salvação através da sua palavra de uma forma que todos cheguem no centro das Escrituras, que é Jesus. Por isso que Deus capacita seus servos a anunciar a mesma palavra de uma forma que os ricos, os pobres e até as crianças entendam. Eu costumo comparar a Bíblia como uma locadora de filmes. Assim como o proprietário de uma locadora investe em filmes para todo tipo de gosto, a fim de que ele não perca nenhum cliente, Deus investe nas Escrituras da mesma forma. A Bíblia tem estilos literários para todos os gostos, né? Tem cânticos, como os Salmos, romance, como o livro de Cantares, poesias, como Jó, Eclesiastes, Lamentações. Tem histórias também, como no caso de Ruth, Esther. Até para quem gosta de terror, irmãos, tem o livro do Apocalipse, né? E através de Marcos não foi diferente. Ele descreve mais os milagres de Jesus,
seu serviço na prática, porque os milagres chamavam a atenção dos romanos. Com relação ao contexto histórico do Evangelho de Marcos, foi uma época em que a igreja sofria uma ampla e cruel perseguição pelos religiosos, uma opressão incansável por parte do Império Romano. Os irmãos viviam em um ambiente hostil que tinha como propósito inibi-los, a não aceitarem os ensinamentos de Jesus. E os que resistiam e abraçavam a fé, mesmo assim, sofriam todo tipo de retaliações e aflições. Esse era o contexto em que o Evangelho de Marcos foi escrito, Muita, mas muita perseguição. E olha que ainda não foi o ápice das perseguições, porque tudo indica que o Evangelho de Marcos foi escrito antes da destruição de Jerusalém pelo Império Romano, liderado pelo general Tito, em 70 depois de Cristo, Já que Marcos não menciona esse acontecimento no seu Evangelho. Agora, por que que hoje não tem tantas perseguições como antes? Será que o diabo deixou de ser diabo? Não, claro que não. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, bramando como leão e buscando a quem possa tragar. E se ele pudesse, ele aniquilaria toda a humanidade através dos seus súditos. Davi disse: se não fosse o Senhor, ora diga a Israel, se não fosse o Senhor ao nosso lado, os homens teriam nos engolidos vivos. Porque Deus também não mudou, e sua infinita misericórdia que não nos deixa ser tentado acima do que possamos suportar. Jeremias disse no livro das Lamentações que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Tanto que Deus, nos últimos dias, abreviará os tempos por causa dos escolhidos, senão nenhuma carne se salvaria. Irmãos, Deus conhece a estrutura de cada um de nós, Será que a estrutura da igreja do século XXI é a mesma da igreja primitiva? O alicerce, o fundamento é o mesmo, É Jesus. Mas será que a igreja que está edificada sobre esse alicerce tem a mesma estrutura? A estrutura do amor? Porque não basta levantar uma casa sobre um alicerce firme. Para uma casa ser perfeita, as paredes têm que ter colunas firmes também. E Paulo diz que o amor é o vínculo da perfeição. Por isso que Jesus disse para a igreja de Éfeso: lembra-te de onde caíste. Porque sem o amor, a igreja não tem estrutura e vai ao chão. Já com relação aos destinatários do Evangelho de Marcos, conforme falamos no início, eram os romanos, Os gentios daquela época. Uma vez que ele não menciona a genealogia de Jesus, que interessava só aos judeus, O Espírito Santo então deixou esse encargo para Mateus. E a mensagem de Marcos era que Cristo veio para servir e não para ser servido, conforme ele relata no capítulo 10, versículo 45. Irmãos, notem que essa afirmação de Jesus, que ele não veio para ser servido, mas para servir, se deu devido a um conflito que havia entre os discípulos, devido a um pedido egoísta dos irmãos João e Tiago, Embora Mateus descreva que foi a mãe deles que fez o pedido, nos dando a entender que ambos, os três fizeram o mesmo pedido. Mestre, concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Foi quando Jesus, percebendo a ignorância deles sobre quem realmente é o maior no reino de Deus, disse, qualquer de vós que quiser ser grande no reino dos céus, sirva nesta terra. Em seguida, Jesus conclui se colocando como exemplo: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Bem claro quando você analisa o contexto, irmãos? Os romanos tinham essa visão de grandeza no poderio, nos méritos, na força, na grandeza terrena, no uso da autoridade, e os discípulos estavam trazendo essa ideia consigo, Então Jesus os corrigiu: entre vós não será assim. E Jesus demonstrava isso na prática também. E Jesus vivia o que pregava e pregava o que vivia. Servia o pão que permanece para a vida eterna, a sua palavra, Servia o pão que perece, curava os doentes, libertava os cativos e oprimidos, lavava os pés dos discípulos. E essa deve ser a vida de um servo de Deus nessa terra também. Servir a Deus em favor do próximo, porque não tem como servir a Deus sem servir uns aos outros. Então precisamos mudar o conceito do que é ser grande, Aos olhos dos homens é ser servido, é estar à mesa. Aos olhos de Deus é servir os que estão à mesa. Vamos agora para o tópico 3, que vai destacar o início ruim do ministério de Marcos, com base em Atos, capítulo 13, versículo 13, Ele começou com um início ruim,
e terminou com um final honroso. Já comentamos sobre esse episódio em outras ocasiões, né? Mas só para relembrar, Marcos, ou João Marcos, né? Ele estava então acompanhando Paulo e seu tio Barnabé na primeira viagem missionária do apóstolo, e num determinado momento, João Marcos abandona os dois e volta para Jerusalém. O comentarista, o pastor Abenair Vargas, né, o comentarista dessa revista, ele ressalta que não sabemos o motivo que fez João Marcos regressar, até porque a Bíblia não diz, mas se Deus mais para frente inspirou João Marcos a escrever o Evangelho, é porque o chamado dele foi para isso, né, e não para viajar como cooperador de missionário. Quem sabe o que fez Marcos retornar não foi aquela perseguição de Elimas, o encantador, né, que ocorreu um pouco antes. Irmãos, quando alguém não tem o chamado, qualquer coisa já é motivo para desistir, né? Paulo sofreu muito, sem desistir, né? Pelo contrário, ele sofria com prazer, com alegria, porque ele sim foi chamado por Jesus no caminho de Damasco para a obra missionária entre os gentios e confirmado pelo Espírito Santo. Além de tudo indicar que João Marcos viajou também por influência do tio Barnabé, né? E ser chamado pelo homem para o ministério é uma coisa, ser chamado por Deus, como Paulo, é outra coisa, é bem diferente. Mas o importante é que Marcos abandonou o barco, mas não a fé. Ele percebeu que não foi chamado para aquilo e continuou esperando em Deus para o que realmente o Senhor queria dele. Irmãos, se eu não me dei bem na secretaria da igreja, na regência ou liderança de algum departamento, não é motivo para desanimar, achar que Deus não se importa comigo. Ele tem um ministério específico para cada membro do corpo. Falamos sobre isso no trimestre passado várias vezes, né? Então, se Deus não me mostrou ainda para o que eu fui chamado, eu só tenho que me dispor. Senhor, eis-me aqui. Fato é que Marcos abandonou Paulo e Barnabé. Depois, lá na frente, Barnabé queria insistir com Marcos. Paulo não concordou. Isso gerou um conflito entre eles, vindo a se apartarem. Paulo prosseguiu com Silas para um lado, Barnabé e João Marcos para o outro. Mas, irmão, isso pode? Eles não eram apóstolos, eles não eram crentes fervorosos. Pode, irmãos, pode porque ninguém é de ferro. Fomos feitos do pó da terra e ainda temos a semente do mal implantada na nossa carne. O mal que Paulo fazia, ele não queria, mas fazia porque não era por vontade dele, mas do pecado que habitava nele. Lembram que falamos? Irar não é pecado. Pecado é remoer a ira, gerando mágoa. Lá na frente você vai ver Paulo na prisão pedindo para Timóteo levar Marcos até a ele, porque era útil no ministério. E aos Colossenses, Paulo solicita que eles recebam João Marcos com todo respeito. Agora, imagina o estado psicológico de Marcos diante da contenda de Paulo e Barnabé, sabendo que ele foi um instrumento, né, a causa de tudo isso. Só que Deus estava no controle de tudo e restaurou ele, né? Ou melhor, mostrou qual era o ministério dele na obra. Então, de desertor, ele foi restaurado para o serviço no reino. Segundo os estudiosos, com base em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13, Marcos foi o filho de Pedro na fé. E olha que impressionante, irmãos, quem diria, né? Pedro, que era explosivo e durão, recebeu Marcos. Tem quem acredita, inclusive, que o Evangelho de Marcos seria baseado em relatos de Pedro, como se fosse indiretamente o Evangelho de Pedro, né? Mas enfim, os irmãos percebem como Deus trabalha. Deus tem prazer em nos restaurar, Ele nunca desiste de nós, né? Ele tem um remédio para curar todas as feridas. De desacreditado pelos homens, não por Deus, Marcos passou a ser útil, benéfico, tendo forte influência no desenvolvimento da igreja do primeiro século, e mesmo não tendo um ministério à altura de Pedro, Paulo, Tiago, Barnabé, né? Mas ele teve sua importância para o reino de Deus, sendo o primeiro a escrever o Evangelho de Jesus, o qual foi a fonte para os demais evangelistas, né? É como se João Marcos dissesse: não importa se Deus não me chamou para missionário ou apóstolo, o importante é que minha contribuição seja útil para o reino de Deus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos.